O silêncio no salão de festas era tão pesado que eu podia sentir todas as 47 pessoas me observando. Meu chefe, Ricardo Mendes, sorria com aquela expressão de superioridade que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Júlia Sampaio, ao lado dele, esperava me ver desmoronar. Todos sabem que ela só conseguiu esse emprego porque... A frase ficou suspensa no ar como uma guilhotina prestes a cair. Mas o que Ricardo e Júlia não sabiam era que eu havia passado os últimos 8 meses documentando cada roubo, cada humilhação, cada e-mail, cada conversa sussurrada nos corredores. E a mulher sentada no canto da mesa, observando tudo em silêncio com olhos atentos, ela não era apenas mais uma executiva qualquer. Era alguém que tinha todas as razões do mundo para me ouvir, para acreditar em mim. Antes de contar o que aconteceu naquela noite que mudou minha vida para sempre, preciso voltar 3 anos no tempo, quando tudo começou. Meu nome é Helena Torres, tenho 28 anos e trabalho no departamento de marketing digital da Belle-Vie Cosméticos, uma das maiores empresas do setor em São Paulo. Durante 3 anos, fui praticamente invisível para a maioria dos meus colegas. A moça quieta que chegava sempre 15 minutos antes do expediente, que ficava até tarde quando necessário, e que entregava seus projetos antes do prazo. Nada de especial, segundo eles. Apenas mais uma funcionária dedicada tentando manter seu emprego. O que eles não sabiam era minha verdadeira história. Sou filha de imigrantes bolivianos que chegaram ao Brasil quando eu tinha apenas 5 anos. Minha mãe, Dolores, trabalhava como faxineira durante o dia e como cozinheira em um restaurante à noite. Meu pai, que faleceu quando eu tinha 17 anos, era pedreiro. Desde os 14 anos, comecei a trabalhar como designer freelancer, fazendo logos e artes para pequenos negócios do bairro. Tudo isso enquanto estudava em escola pública. Aprendi sozinha Photoshop, Illustrator e depois ferramentas de marketing digital, assistindo vídeos no YouTube até de madrugada. Cada centavo que ganhava ia para ajudar nas contas de casa, e depois da morte do meu pai, para o tratamento de diabetes da minha mãe. O plano de saúde corporativo que eu tinha agora era literalmente a linha entre a vida e a qualidade de vida dela. Não era apenas um emprego para mim, era sobrevivência. Consegui essa posição na Belle-Vie há 3 anos, logo depois de terminar minha faculdade de publicidade em uma instituição pública, estudando à noite e trabalhando durante o dia. No começo, estava eufórica. Finalmente, um salário estável, benefícios, a chance de mostrar tudo o que eu sabia. Nos primeiros 2 anos, tive gestores que reconheciam meu trabalho, que valorizavam minhas ideias. Eu crescia silenciosamente, mas crescia. Então, Ricardo Mendes foi transferido para ser o gerente do nosso departamento. Desde o primeiro dia, algo mudou. Ricardo tinha aquele tipo de arrogância que vem não de competência, mas de privilégio. Formado em uma universidade particular cara, filho de empresário, ele via pessoas como eu como decoração de escritório. Úteis, mas nunca dignas de crédito real. 6 meses depois da chegada de Ricardo, ele trouxe Júlia Sampaio como sua assistente especial de projetos. Júlia era recém-formada, vinha de uma família tradicional de São Paulo, usava roupas de grife e falava com aquele sotaque que denuncia colégios particulares caros. Ela e Ricardo se tornaram inseparáveis quase instantaneamente. E eu? Comecei a me tornar invisível novamente. Os comentários começaram sutis. Helena, você pode organizar a pauta da reunião enquanto Ricardo e eu discutimos a estratégia? Júlia tem ideias mais alinhadas com o perfil premium da marca. Pouco a pouco, minhas responsabilidades foram reduzidas. Projetos que eu liderava eram transferidos para Júlia, para dar mais visibilidade ao trabalho dela. Campanhas que eu criava eram apresentadas por ela nas reuniões com a diretoria. Mas o momento que quebrou algo dentro de mim aconteceu há exatos 8 meses. Eu havia trabalhado durante 3 meses em uma proposta completa para relançar nossa linha de produtos naturais que estava com vendas fracas. Pesquisei tendências, fiz análise de concorrência, criei mock-ups, desenvolvi toda a estratégia de conteúdo para redes sociais. Eram mais de 100 páginas de trabalho detalhado, tudo feito nas minhas noites e fins de semana.
apresentei a proposta para Ricardo em uma reunião privada. Ele olhou por menos de 5 minutos, acenou com a cabeça e disse: "Interessante, Helena, mas precisa de um toque mais profissional. Vou pedir para Júlia revisar e apresentar para a diretoria." Meu estômago afundou, mas eu ainda tinha a esperança de que meu nome seria mencionado. Afinal, era meu trabalho. Uma semana depois, assisti Júlia apresentar minha proposta, quase palavra por palavra, com algumas mudanças cosméticas no design dos slides. Ela foi aplaudida de pé. Ricardo sorria orgulhoso como um pai vendo a filha se formar. Meu nome não foi mencionado uma única vez. Quando a campanha foi aprovada e se tornou o projeto de maior sucesso do trimestre, Júlia ganhou um bônus de R$10.000 e uma promoção. Naquela noite, sentada sozinha no meu apartamento minúsculo, chorei pela primeira vez em anos. Mas enquanto as lágrimas caíam, algo cristalizou dentro de mim. Não era raiva, era determinação. Abri meu notebook e comecei a fazer algo que mudaria tudo. Comecei a documentar. Cada e-mail, cada conversa, cada ideia que eu criava. Criei um portfólio digital privado, onde salvava todas as minhas propostas com timestamp, cópias de rascunhos, versões iniciais. Comprei um caderno vermelho onde anotava cada interação suspeita. O que Ricardo e Júlia não sabiam era que eu tinha uma vantagem secreta que ia muito além de simples documentação. 4 anos atrás, quando eu ainda era estagiária em outra filial da Bellevue, ajudei a expor um esquema de fraude fiscal que estava acontecendo. A pessoa que coordenou aquela investigação e que viu meu potencial quando eu era apenas uma estagiária de 24 anos, seu nome era Patrícia Moreira. E agora, ela não era mais apenas uma gerente regional. Era a vice-presidente de operações de toda a Bellevue no Brasil. E depois de meses sendo invisível, guardando cada evidência, esperando o momento perfeito, aquela ceia de premiação anual da empresa seria o palco da minha vingança silenciosa. Porque às vezes, a melhor resposta não é gritar. É documentar, esperar e deixar a verdade falar por você quando todos estiverem prestando atenção. Para entender por que aquele caderno vermelho era minha arma secreta, preciso voltar 4 anos no tempo, quando conheci Patrícia Moreira. Na época, eu tinha 24 anos e estava terminando minha faculdade enquanto estagiava no setor de contas a pagar da filial da Bellevue em Campinas. Era um trabalho braçal, checando notas fiscais, lançando dados no sistema, nada glamouroso. Mas eu sempre fui obcecada por padrões. Foi assim que notei algo estranho. Alguns fornecedores apresentavam valores que não faziam sentido. Serviços superfaturados, produtos cobrados em quantidades maiores do que o estoque recebia. No começo, pensei que fossem erros. Mas quanto mais eu investigava nos meus intervalos de almoço, mais a história se conectava. Era sistemático demais para ser coincidência. Levei minhas anotações para minha supervisora, que riu da minha cara. "Helena, você é estagiária. Deixa essas coisas para quem entende, ok?" Mas eu não conseguia deixar passar. Então fiz algo arriscado. Enviei um e-mail detalhado diretamente para a gerente regional, uma mulher que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas cujo nome aparecia em comunicados corporativos. Patrícia Moreira. 2 dias depois, ela apareceu na filial sem aviso prévio, acompanhada de 2 auditores. Pediu para falar comigo em uma sala fechada. Lembro de estar apavorada, achando que seria demitida por passar por cima da hierarquia. Em vez disso, Patrícia passou 3 horas comigo, revisando cada anotação, cada inconsistência que eu havia encontrado. Seus olhos brilhavam com algo que reconheci. Respeito intelectual genuíno. "Você tem algo raro, Helena." Ela me disse no final daquela tarde, depois que a investigação confirmou um esquema de fraude de mais de R$200.000. Coragem silenciosa. A maioria das pessoas prefere não ver o que está bem na frente delas. Você não só viu, como documentou tudo impecavelmente. Ela me deu seu cartão pessoal. Se algum dia precisar de mim, pode me procurar. E Helena, não deixe ninguém te convencer de que você não é boa o suficiente. Você é. Guardei aquele cartão como um talismã. Patrícia foi transferida para a sede em São Paulo pouco depois.
subindo rapidamente na hierarquia. Quando consegui minha posição efetiva na filial de São Paulo 2 anos depois, sabia que ela estava no mesmo prédio, mas alguns andares acima, em outro universo corporativo. Nunca a procurei. Até aquela noite, 8 meses atrás, depois de ver Júlia receber meu bônus e minha promoção. Enviei um e-mail simples. Patrícia, não sei se você se lembra de mim. Sou a estagiária de Campinas que trouxe o caso de fraude há 4 anos. Preciso de um conselho sobre uma situação delicada no trabalho. Helena Torres. A resposta chegou em menos de 1 hora. Lembro de você perfeitamente, Helena. Vamos almoçar amanhã. Meu endereço está abaixo. Naquele almoço em um restaurante discreto, contei tudo. O roubo sistemático de ideias. A humilhação sutil mas constante. Como Ricardo e Júlia haviam transformado minha vida profissional em um pesadelo silencioso. Patrícia ouviu sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Helena, vou ser direta com você. Tenho observado os números da sua divisão há meses. Algo não fecha. Os resultados são bons, mas os relatórios de Ricardo sobre contribuições individuais não batem com o que vejo nos sistemas. E agora você me confirma o que eu suspeitava. Ela pegou meu telefone e adicionou um número. Este é meu celular pessoal. A partir de agora, quero que você documente tudo. E-mails, propostas, conversas gravadas se possível. No Brasil é legal gravar conversas das quais você participa para sua própria proteção. Crie backups, timestamps, tudo. Mas por quê? Perguntei, ainda sem entender completamente. Porque em 2 meses teremos o jantar anual de premiação. O presidente da Bellevue América Latina vai estar lá, assim como eu e outros VPs. E nesse jantar, Helena, vamos descobrir quem realmente merece estar onde está. Os 2 meses seguintes foram os mais intensos e estratégicos da minha vida. Durante o dia, eu mantinha minha rotina de sempre. Invisível, eficiente, silenciosa. Mas nas minhas noites e madrugadas, eu estava construindo um arsenal de verdades. Criei um portfólio digital completo na nuvem, com todas as minhas propostas originais timestamped, salvando versões em 3 serviços diferentes. Cada ideia tinha data, rascunhos iniciais, evolução do conceito. Comecei a gravar reuniões no meu celular. Perfeitamente legal, já que eu era participante. Capturei conversas onde Ricardo e Júlia discutiam abertamente como polir minhas ideias antes de apresentá-las. O caderno vermelho se tornou meu diário de guerra. Anotava cada comentário depreciativo, cada vez que meu nome era omitido, cada projeto transferido. Datas, horários, testemunhas presentes. Mas eu precisava de mais. Precisava de aliados. Foi quando procurei Camila Rodrigues, da contabilidade. Camila era outra mulher que Ricardo havia pisoteado no passado, antes de ela ser transferida para outro departamento. Tomamos café juntas, e sem precisar falar muito, ela entendeu. Ele inflou os orçamentos de 3 projetos da Júlia. Ela me contou, deslizando uma pasta discreta pela mesa. Fez parecer que ela trouxe resultados melhores do que realmente conseguiu. Os números reais estão aqui. Mas a descoberta mais devastadora veio quando consegui acessar, legalmente através do sistema interno, os relatórios que Ricardo enviava para a diretoria. Ele não estava apenas dando crédito errado. Ele estava mentindo sobre resultados, inflando os sucessos de Júlia e minimizando fracassos. A casa de cartas deles era construída sobre fraude corporativa leve, mas era fraude. 1 semana antes do jantar, recebi uma mensagem de Patrícia. Acabei de confirmar. O presidente vai fazer uma dinâmica surpresa na ceia. Ele quer identificar talentos reais. Esteja pronta, Helena. Seu momento está chegando. Naquela noite, abri meu armário e escolhi o vestido mais simples que tinha. Preto, discreto, profissional. Não queria que nada distraísse do que eu tinha a dizer. Olhei para o caderno vermelho, para os 3 pendrives com backups, para as impressões organizadas em uma pasta discreta. Estava pronta.
porque depois de 8 meses sendo invisível por escolha, construindo silenciosamente minha defesa, finalmente chegara a hora de Ricardo e Júlia descobrirem que subestimar alguém não é apenas cruel, é estrategicamente idiota. E eles estavam prestes a aprender essa lição da pior forma possível. A noite do jantar chegou com aquela ansiedade elétrica que antecede tempestades. O evento aconteceria no Terraço Jardins, um dos salões mais elegantes de São Paulo, com vista para a Avenida Paulista iluminada. Cheguei pontualmente às 7 da noite, minha bolsa discreta carregando o caderno vermelho e um dos pendrives. Os outros backups estavam seguros em casa e na nuvem. Nunca se é cuidadosa demais. A disposição das mesas era exatamente como Patrícia havia me avisado. Uma mesa principal em formato de U, onde sentariam os executivos e talentos destacados. Ricardo estava no centro, naturalmente, ao lado do presidente da Bellevue América Latina, Sr. Augusto Ferreira. Júlia ocupava o lugar de honra à direita de Ricardo, usando um vestido vermelho que provavelmente custava meu salário de 2 meses. E eu? Fui colocada na ponta extrema da mesa, o mais longe possível do centro de poder. O assento de quem estava ali apenas para cumprir tabela. Perfeito. Exatamente como eu esperava. Do meu lugar estratégico, podia observar tudo sem ser o centro das atenções. Ainda. Patrícia chegou 15 minutos depois, acompanhada de outros 2 VPs. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Ela deu o menor dos acenos, quase imperceptível. Estava tudo nos trilhos. A primeira hora transcorreu como qualquer evento corporativo tedioso. Discursos sobre resultados do trimestre, projeções otimistas, piadas internas que ninguém realmente achava engraçadas. Ricardo estava em seu elemento, fazendo questão de monopolizar a atenção do presidente Ferreira. Júlia ria alto demais de cada comentário, seu copo de vinho sendo reabastecido a cada 15 minutos. O sucesso da nossa divisão se deve a identificar e cultivar talentos reais, Ricardo declarou em voz alta o suficiente para a mesa inteira ouvir. Por exemplo, Júlia aqui desenvolveu sozinha a campanha Beleza Natural, que aumentou nossas vendas em 28%. Minha campanha, 3 meses de trabalho noturno, apresentada por ela em uma reunião de 40 minutos. Respirei fundo e mantive meu rosto neutro. Ainda não era a hora. Foi durante a sobremesa que a situação escalou. O presidente Ferreira estava falando sobre a importância de autenticidade no ambiente corporativo quando Ricardo, sentindo-se confiante demais com a atenção que estava recebendo, decidiu fazer seu movimento fatal. Ele se levantou ligeiramente, erguendo sua taça de espumante, e com aquele sorriso que eu havia aprendido a odiar, apontou diretamente para mim. Falando em autenticidade, Sr. Ferreira, acho importante ser honesto sobre todas as dinâmicas da nossa equipe. Pausa dramática. Todos sabemos que algumas pessoas conseguem seus empregos por, vamos dizer, sorte. Helena ali, por exemplo, teve a sorte de ser contratada quando estávamos com urgência para preencher a vaga. O salão ficou silencioso. Podia sentir 47 pares de olhos se voltando para mim. Meu coração acelerou. Mas não era medo. Era antecipação. Júlia, nunca perdendo a chance de enterrar a faca mais fundo, complementou com aquela voz doce e venenosa que ela dominava. E convenhamos, ela continua aqui porque, bem, ela é bonitinha e sempre disponível para fazer o trabalho que ninguém mais quer fazer. As tarefas simples, sabe? Ela riu, e alguns colegas nervosos a acompanharam com risos desconfortáveis. Tarefas simples como criar campanhas inteiras que aumentam vendas em 28%? A voz de Patrícia cortou o ar como uma lâmina. Ela havia se levantado, e sua presença era magnética. O salão ficou absolutamente congelado. Ricardo, Júlia, que interessante vocês mencionarem a campanha Beleza Natural, porque eu tenho aqui alguns documentos bastante reveladores sobre a origem real dessa campanha. Ricardo empalideceu visivelmente. Patrícia, eu não entendo o que você está insinuando. A Júlia desenvolveu aquela campanha? Está nos nossos relatórios internos? Está nos seus relatórios, Ricardo. Mas não está nos metadados dos arquivos originais.
nem nos timestamps dos servidores corporativos, nem nas versões salvas na nuvem 3 meses antes de Júlia sequer começar a trabalhar conosco. Patrícia caminhou lentamente em minha direção. Helena, você pode se juntar a nós no centro da mesa, por favor? Levantei-me com uma calma que me surpreendeu. Minhas pernas estavam firmes. Caminhei pelo salão silencioso, cada passo ecoando no piso de mármore. Quando cheguei ao centro, fiquei de pé entre Ricardo e Júlia, que pareciam ter visto um fantasma. O presidente Ferreira estava observando tudo com uma expressão impossível de decifrar. Finalmente ele falou: Patrícia, você está fazendo acusações sérias. Espero que tenha evidências para sustentá-las. Tenho, senhor. E mais importante, Helena tem. Porque enquanto alguns funcionários se concentram em aparecer, outros se concentram em documentar seu verdadeiro trabalho. Patrícia se virou para mim. Helena, você trouxe o que conversamos? Abri minha bolsa e retirei o caderno vermelho e o pendrive. Minha voz saiu clara e firme, sem nenhum tremor. Senhor Ferreira, nos últimos 8 meses documentei meticulosamente cada projeto que criei, cada ideia original, e cada vez que essas ideias foram apresentadas por outras pessoas como se fossem delas. Tenho timestamps, rascunhos originais, versões salvas em múltiplas plataformas e, em alguns casos, gravações de conversas onde se discutia abertamente como se apropriar do meu trabalho. O presidente estendeu a mão. Mostre-me. Ricardo tentou intervir. Isso é absurdo. Ela está inventando... Silêncio, Ricardo. A voz do presidente não era alta, mas era absoluta. Ele examinou o pendrive, depois as primeiras páginas do caderno. Sua expressão endurecia a cada segundo. Patrícia, convoque uma reunião extraordinária para amanhã às 9 da manhã. Quero toda a diretoria de RH presente. E você, Helena? Meu coração parou. Prepare uma apresentação completa de tudo isso, porque se metade do que estou vendo aqui for verdade, teremos mudanças significativas nesta empresa, e você estará no centro delas, não na ponta da mesa. Júlia estava branca como papel. Ricardo parecia incapaz de formar palavras. E eu? Pela primeira vez em 3 anos, senti que finalmente estava sendo vista. De verdade. Porque a vingança mais doce não é a que grita. É a que documenta, espera, e deixa a verdade falar quando todos estão prestando atenção. E minha verdade estava prestes a mudar tudo. Aquela noite mal dormi. Passei horas revisando cada arquivo, cada evidência, preparando uma apresentação que não deixasse margem para dúvidas. Quando o sol nasceu sobre São Paulo, eu já estava pronta. Não apenas para me defender, mas para mudar tudo. A sala de reuniões do 12º andar estava repleta quando cheguei às 8h45. O presidente Ferreira ocupava a cabeceira. Patrícia estava ao seu lado, junto com a diretora de RH, 2 advogados corporativos e 3 outros VPs, que eu só conhecia de fotos em comunicados internos. Ricardo e Júlia estavam sentados do lado oposto, visivelmente tensos. Ricardo tinha olheiras profundas. Júlia evitava qualquer contato visual. Helena, pode começar, disse o presidente, sua voz firme, mas não hostil. Conectei meu notebook ao projetor. Minha primeira slide era simples. A verdade sobre 3 anos de trabalho invisível. Respirei fundo e comecei. Senhores, durante os últimos 3 anos produzi 47 campanhas completas, 23 estratégias de marketing digital e 15 propostas de reposicionamento de produtos. Destas, 31 foram apresentadas como trabalho original de outras pessoas. Vou mostrar 5 casos com evidências irrefutáveis. O primeiro caso era a campanha Beleza Natural. Mostrei meus rascunhos originais com datas de modificação de arquivo de 9 meses atrás. Depois, os e-mails onde enviei a proposta para Ricardo. Em seguida, a apresentação de Júlia, idêntica em estrutura, apenas com design diferente. Os metadados provavam que ela havia sido criada 5 meses depois dos meus arquivos originais. Mas documentos podem ser adulterados, murmurou Ricardo, tentando uma última defesa. Podem, concordei calmamente. Por isso também tenho isto.
Reproduzi um áudio de uma reunião de 3 meses atrás. A qualidade era clara. A voz de Ricardo era inconfundível. Júlia, pega aquelas ideias que a Helena deixou na pasta compartilhada. A gente reformula um pouco e apresenta como seu na sexta-feira. Ela nunca vai ter coragem de reclamar. O silêncio na sala era absoluto. Continuei apresentando caso após caso. E-mails timestamped. Versões salvas na nuvem com histórico completo de edições. Conversas gravadas onde se discutia abertamente a apropriação do meu trabalho. O caderno vermelho com anotações datadas de cada humilhação, cada projeto roubado, cada vez que meu nome foi apagado de apresentações. Então mostrei algo que nem Patrícia sabia que eu tinha. Camila, da contabilidade, havia me fornecido relatórios financeiros provando que Ricardo inflava os números dos projetos de Júlia nos reportes para a diretoria, fazendo parecer que ela trazia resultados 40% melhores do que realmente conseguia. Não era apenas roubo de crédito intelectual. Era falsificação de dados corporativos. A diretora de RH estava visivelmente perturbada. Um dos advogados fazia anotações freneticamente. O presidente Ferreira observava Ricardo e Júlia com uma expressão que oscilava entre decepção e raiva contida. Alguém tem algo a dizer em sua defesa? Perguntou o presidente. Ricardo tentou. Nós estávamos apenas tentando otimizar o trabalho da equipe, consolidar esforços. Vocês estavam roubando. A voz de Patrícia era gelada. Sistematicamente, deliberadamente e depois humilhando a verdadeira criadora do trabalho em público. Ontem à noite, na frente de toda a liderança da empresa. Júlia finalmente falou, sua voz trêmula. Eu não sabia que... Ricardo disse que as ideias eram dele, que ele estava delegando para mim apresentar. Júlia, o presidente a interrompeu. Temos gravações suas discutindo conscientemente a apropriação do trabalho. Não insulte nossa inteligência tentando se fazer de inocente agora. O que veio a seguir foi rápido e definitivo. Ricardo foi demitido por justa causa, com processo disciplinar que o impediria de reivindicar qualquer indenização. Júlia foi rebaixada para uma posição júnior em outra divisão, longe de qualquer projeto estratégico, com supervisão constante. Ambos teriam anotações permanentes em seus históricos profissionais. E então, o presidente se virou para mim. Helena Torres, sua capacidade de documentar meticulosamente, manter compostura sob pressão e, mais importante, seu trabalho excepcional que agora vemos claramente, demonstram exatamente o tipo de liderança que esta empresa precisa. Gostaria de oferecer a você a posição de gerente de inovação em marketing digital, reportando diretamente a Patrícia, com autoridade sobre todas as campanhas da divisão e um aumento salarial de 85%. Você aceita? Olhei para a Patrícia, que sorria com orgulho genuíno. Pensei na minha mãe, que poderia finalmente ter o tratamento de diabetes que merecia sem preocupações. Pensei em todas as noites que chorei em silêncio, me sentindo invisível e impotente. Aceito, respondi, minha voz firme e clara. 4 meses se passaram desde aquela noite. Minha equipe agora tem 8 pessoas e implementei uma política rígida. Todo projeto tem autoria claramente documentada. Todo membro recebe crédito pelo seu trabalho e 0 tolerância para a apropriação de ideias. As vendas da nossa divisão aumentaram 42% com as estratégias que finalmente pude implementar sem filtros ou roubos. Ricardo encontrou um emprego em uma empresa menor, em uma posição júnior. Júlia ainda trabalha na Bellevue, mas em projetos operacionais básicos, longe de qualquer spotlight. Não lhes desejo mal, mas não sinto pena. Consequências existem por uma razão. Quanto a mim, aprendi que a justiça nem sempre é rápida, mas quando você a constrói com paciência, evidências e dignidade, ela é inevitável. Às vezes ainda acordo pensando em tudo que poderia ter dado errado se eu não tivesse documentado cada passo, se eu tivesse desistido naquele dia em que quase escrevi a carta de demissão. Aprendi que quando alguém tenta te tornar invisível, a melhor resposta não é gritar mais alto. É trabalhar em silêncio, documentar tudo e esperar o momento certo para que a verdade seja impossível de ignorar. Agora, toda vez que vejo uma funcionária jovem sendo ignorada em reuniões, eu me sento ao lado dela e sussurro:
Documente tudo. Mantenha backups. Seu momento vai chegar. Porque no final, não vencemos destruindo quem tentou nos destruir. Vencemos provando, com evidências irrefutáveis, que sempre fomos maiores do que tentaram nos fazer acreditar. Se você está passando por algo parecido agora, saiba que sua vitória pode estar mais perto do que imagina. Às vezes, você só precisa esperar o jantar certo, preparar suas evidências e deixar a verdade falar por você. E quando ela falar, ninguém conseguirá silenciá-la nunca mais.